Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a confiança, a oportunidade de trabalho e desejar que todos nós tenhamos, de fato, 2 dias, de muito aprendizado. Então, conforme nós temos, a Sandra já orientou, já esclareceu, nós temos algumas temáticas que foram trazidas como uma demanda para serem desenvolvidas. Essas temáticas, de alguma forma, elas dão conta do título mesmo do encontro. São necessidades, são desafios, são situações que nós vivenciamos pelos caminhos da evangelização. A primeira questão, então, que a gente pretende abordar é a tarefa e o tarefeiro. E, para isso, parece realmente interessante que a gente recorde um pouquinho o passado, que a gente possa lembrar desses pioneiros, desses trabalhadores da primeira hora. Porque a Malena fez toda uma retomada e é realmente interessante de nós lembrarmos essas ações iniciais, porque tão desafiador quanto iniciar um trabalho, nós mantermos essas atividades na qualidade que esses trabalhadores da primeira hora tiveram. O ideal que eles seguiram, a dedicação, a preocupação, as ações que eles implementaram, o quanto eles se envolveram com esta tarefa, o quanto esse ideal ocupou das suas vidas, e ocupa das suas vidas. Então, manter esse padrão de exigência, esse nível de qualidade no trabalho, com tantas demandas que nós temos nos nossos dias, parece realmente um desafio bastante significativo. Observarmos toda a preocupação de formação, de qualificação do trabalhador, das atividades com os evangelizandos. Então, poder manter isso e ainda tentar qualificar um tanto mais, trazer alguma novidade, é algo bastante desafiador. Principalmente se nós lembrarmos, porque o título do encontro, ele remete ao título de uma obra da Cecília Rocha. Então, se nós lembrarmos quem são os trabalhadores, quem são esses pioneiros, é dar continuidade a trabalhadores desta envergadura, com esse histórico, com esta prestação de serviço. E, efetivamente, é a própria Cecília Rocha, então, que vai nos dar a possibilidade de conversar um pouquinho, de pensar um pouquinho como é que a gente iniciou, como é que a gente começou a se preocupar com essa qualificação. A boa vontade, ela é fundamental, ela é o primeiro passo. A vontade de atuar, o colocar-se à disposição é indispensável, mas não é suficiente para dar conta de uma tarefa como a evangelização. Então, a trabalhadora Cecília Rocha, ela vai fazer essa preocupação e no desenvolvimento das suas atividades na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela vai, num determinado momento, pensar como é que poderia qualificar o trabalho da evangelização. E ela descreve, então, era início de 1955, tarde quente de verão, redigíamos o relatório das atividades do setor de infância para o presidente da Federativa Estadual, à época era Francisco Spinelli. Refletíamos acerca das dificuldades que deviam encontrar os evangelizadores do interior do Estado para o desempenho da sua tarefa. Quando a Cecília Rocha faz essa afirmativa nesse artigo da revista Reencarnação, a mim particularmente chama muito a atenção, porque é uma dificuldade que, embora hoje nós tenhamos avançado tanto e tão significativamente, quando nós temos a possibilidade de fazer videoconferências, de termos grupos no WhatsApp, de ter os e-mails à disposição, não é apenas a correspondência material do correio, que era o que existia à época. As estradas, os meios de locomoção, tudo isso hoje teve uma melhora e ainda assim é um desafio. Essa unidade, essa preocupação de atingir a todos os trabalhadores de uma determinada região, de um determinado estado.
Se a gente parar para pensar que hoje nós temos o Conselho Federativo Nacional de todo o Brasil, os evangelizadores brasileiros terem conhecimento dos desafios e traçarem metas comuns a essa atividade. É um desafio muito significativo, porque a gente não consegue imaginar quais são os desafios que enfrentam os evangelizadores da Amazônia, por exemplo, do Nordeste. São situações diferentes que eles passam. Então, poder ter esse conhecimento era e continua sendo um desafio. E, nesse período, então, Cecília Rocha trazia essa reflexão e essa preocupação. Como é que nós poderíamos manter uma unidade na formação dos trabalhadores, estabelecer uma qualificação e uma troca efetiva das experiências que estavam ocorrendo dentro das salas de evangelização? Não é apenas para fiscalizar, mas é principalmente para poder qualificar e fazer uma troca entre os trabalhadores. E ela, então, refletia sobre essa imensa dificuldade. Porque nós temos a federativa nos grandes centros metropolitanos, à época, como hoje, nós tínhamos, então, a federativa ali em Porto Alegre, e, obviamente, nós temos regiões, o pessoal que vai para a fronteira leva pelo menos 9 horas de estrada para chegar até a fronteira do estado e atender, então, esses evangelizadores ali de Uruguaiana e outras regiões. O mesmo nós temos aqui no Paraná. Então, é uma preocupação de todos nós. E era a preocupação de Cecília Rocha. Como é que poderia se levar esses cursos? Como é que poderia levar recursos para esses evangelizadores? Como é que nós poderíamos ver e trazer as suas experiências exitosas para também a capital? Como é que a gente poderia estabelecer essa efetiva troca de experiências? E, nesse sentido, então, ela tem como inspiração um curso de preparação de evangelizadores. E é interessante porque, de alguma forma, se começa a pensar em critérios, estabelecer alguns requisitos básicos para antes mesmo de ingressar na tarefa. Não é depois que a pessoa já está atuando, a gente corre atrás para ver o que vai fazer. Mas é preparar efetivamente para que as pessoas que se colocam à disposição, os trabalhadores que vão ser encaminhados para esse setor, possam entender o que efetivamente é a evangelização, qual é a sua realidade, como é que funciona esse trabalho, quais são as demandas específicas, quem é o público-alvo, quais são os recursos que serão utilizados, qual é a melhor maneira de atender, então, a finalidade do trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil. Isso tem que acontecer antes da pessoa estar já executando alguma tarefa. É o mesmo que nós pensarmos uma pessoa que for entrar em um laboratório com vários produtos químicos para fazer alguma experiência sem ter o menor conhecimento de cada um daqueles elementos. Vamos imaginar o estrago que poderia dar. Então, é nesse sentido, né, uma pessoa da área da saúde que vai, na maior boa vontade, querer auxiliar alguém para uma sala de cirurgia sem ter o menor conhecimento. O que pode acontecer? O mesmo se dá com relação às atividades, todas, evidentemente, de não só divulgação, mas de construção do conhecimento da doutrina espírita, mas estamos falando particularmente aqui do trabalho com a criança e o jovem nesses dias. Então, a Cecília Rocha tem essa inspiração e ela vai pensar nesse curso. Bom, como é que vai acontecer esse curso? O que vai ter? Foi fixada, então, uma data, ficou para julho daquele mesmo ano, ou seja, como ela traz aqui, são 6 meses depois da sugestão recebida. E, nesse sentido, também é interessante nós pensarmos, né, nesse destaque. Nós buscamos alguns trechos da reportagem, né, do artigo que ela escreve. Quem tiver oportunidade, leia o artigo na íntegra. Mas destacamos, então, essa fala da Cecília Rocha, porque ela, primeiro, faz uma avaliação do trabalho que está sendo executado. Nós já tínhamos a atividade da evangelização nas instituições espíritas no Rio Grande do Sul.
Teve uma aula inaugural em 1948, no Dias da Cruz, né, essa equipe da Cecília Rocha foi em outras instituições fazendo estas aulas simbólicas, então, para dar início à atividade da evangelização no Rio Grande do Sul. E, evidentemente, ela faz relatórios. Para fazer relatório, ela teve que pensar no que foi feito, o que se pensou como meta quando se estabeleceram aquelas ações e se efetivamente essas metas foram atingidas, sim, como, não, por quê, o que aconteceu. Então, ela faz uma avaliação quando registra esse relatório. E, nesse momento, ela percebe uma dificuldade, recebe uma inspiração, o que mostra, portanto, a atuação das equipes espirituais com relação a todos os trabalhadores honestos, dedicados, sinceros, nunca nos desamparam, nunca nos faltam. Foi o que ocorreu, então, com Cecília Rocha. E recebe essa orientação vem a inspiração de uma atividade específica, que é esse curso de preparação. Ela estabelece um prazo, ela não saiu fazendo no dia seguinte, mas ela também não deixou isso morrer no papel. E isso é importante. Essa medida, termos esta medida, fazermos constantemente análise das nossas ações, do nosso trabalho, do modo como nós estamos executando a nossa atividade, ter a coragem de fazer essas percepções, porque não me parece que seja algo muito fácil, porque se nós vamos observar os nossos êxitos e identificar, isso funcionou porque eu atuei desta forma, então eu vou continuar utilizando esse recurso, tendo esta ação, igualmente nós vamos observar o que falhou e onde nós falhamos. Então ela faz essa percepção da dificuldade e isso muitas vezes não nos agrada, porque parece que fizemos tudo e deveria ter saído a contento. E quando não sai, nem sempre tem-se essa coragem de identificar o que foi que não funcionou. Ela tem e é importante que nós tenhamos. Para que, então, dá o tempo necessário para não agir no impulso. Não é sair fazendo sem pensar nas consequências da coisa. Mas é poder pensar e estabelecer um roteiro, estratégias específicas para que essa meta seja atingida, para que esse curso seja atendido, seja executado, mas não deixar também aquelas justificativas. Agora nós temos tal atividade, agora nós estamos num momento particular da vida que tem essa ou aquela demanda. Nós sempre teremos, na nossa vida particular, demandas. Então, é muito importante que nós possamos pensar quando, numa determinada circunstância, nós não vamos mais dar continuidade a esta ou aquela atividade. Porque retornar para as atividades que nós paramos é muito difícil, porque a gente acaba ocupando aquele horário com outra coisa. Ocupa a mente com outra coisa. Ocupa o nosso trabalho, a nossa força, a nossa vontade com outras coisas. Então, as atividades, elas vão sendo redimensionadas. E é nesse sentido que é importante também nós pensarmos qual é o tempo que nós damos, qual é a qualidade deste tempo que nós dedicamos às atividades que nós oferecemos à instituição e ao público, né, que vem buscar os recursos da doutrina espírita. O tempo de 6 meses foi suficiente para que aquela equipe pudesse madurar essa ideia e organizar um roteiro de qualidade que pudesse ser oferecido para esses evangelizadores. E algo que particularmente chama muito a atenção é que foram 10 dias inesquecíveis de trabalhos continuados, que abriram uma nova perspectiva para o movimento espírita gaúcho no campo da evangelização espírita infanto-juvenil. Por que me chama muito a atenção? Porque foi um curso que era um curso preparatório, mas tinha uma preocupação de ser um curso de motivar e formar multiplicadores, para que esses cursos pudessem, então, ser levados para o interior do Estado. É muito semelhante ao que nós temos ainda hoje no nosso movimento.
E essa organização, essa formação inicial, não foi feita, deu um texto, eles leram, ela fez uma palestra e cada um foi para as suas regiões desenvolver as suas atividades. Foram 10 dias de convívio. 10 dias de convívio entre os trabalhadores, ouvindo as demandas do Pampa, da região litorânea, da Serra, da fronteira, que são situações diferenciadas, são desafios diferentes de cada uma dessas regiões. E 10 dias de convívio com a equipe espiritual, que sugeriu esse trabalho e que, a partir da dedicação dos trabalhadores encarnados, pôde ter a execução dessa atividade. E eles puderam, então, atuar naquele momento. Nós tivemos 10 dias de atuação da equipe espiritual para com os trabalhadores que iriam multiplicar esse curso de preparação. Isso vai nos fazendo pensar, porque é um início, mostrando que tempo é fundamental na formação de um trabalhador. O fator tempo, ele é extremamente importante de pensarmos na hora de qualificar qualquer trabalhador. Não basta dar a informação. Aliás, de informação, hoje nós temos muito. O que esses evangelizadores do primeiro momento padeceram, porque conseguir um livro não era fácil, era algo muito difícil naquela oportunidade. Então, os trabalhos que nós temos ainda hoje das reuniões regionais, né, as interregionais que vocês fazem aqui, lá no Rio Grande do Sul nós temos as regionais, era o momento que a federativa podia também levar a livraria, levar os livros e as encomendas para as instituições do interior, porque isso era uma demanda muito significativa, era uma dificuldade muito grande. E hoje a gente consegue mandar pelo correio. Então, naquela época, isso era um custo muito grande. Hoje em dia, nós temos muitas coisas facilitadas, e penso que fica mais fácil nós pensarmos nessas diferenças quando trabalharmos a questão das diferenças, que a diferença geracional é uma diferença muito significativa. É difícil hoje, talvez, nós imaginarmos que, por exemplo, linha telefônica era um bem a ser partilhado, porque hoje em dia isso é uma coisa mais do que comum. Todo mundo tem. Mas, aquela época, linha telefônica era um bem, como um imóvel, como um carro. Então, as famílias brigavam por conta disso. Né? Então, era uma situação completamente diferente. Eram valores diferentes. O tempo era sentido de modo diferente. Porque hoje, como a gente aperta o botão e demora 5 segundos para ligar o computador, a gente já se incomoda, porque está demorando muito, fica aquilo lá processando e a gente está esperando abrir o arquivo. À época, se nós pensarmos, uma ligação internacional não acontecia assim. Muitas vezes tinha que pedir a ligação para conseguir acontecer essa ligação. Então, as atividades domésticas, elas levavam um tempo diferente, porque não tinha a quantidade de eletrodomésticos que nós temos hoje, que facilitam o trabalho. Cozinhar era uma coisa que levava tempo. Lavar roupa. Então, os tempos eram muito diferentes. E aí eu fico imaginando como era para Cecília Rocha e outras trabalhadoras que tinham uma demanda do lar, na época que se lavava a roupa sem apertar um botão, na época que se cozinhava sem apertar botão, sem congelados. Então, era uma demanda muito grande, porque elas traziam essas questões pessoais e ainda toda a demanda da necessidade da atividade do Estado, não era da sua instituição, era do Estado, uma atividade que estava iniciando. Se a gente parar para pensar o que significa uma atividade iniciando e a demanda de necessidades do início de uma tarefa, é só lembrar, por exemplo, do codificador, quando publica o Livro dos Espíritos, quando começa a edição da Revista Espírita, e nós vamos ver na Revista Espírita publicação de algumas cartas, correspondências que o Allan Kardec recebia e respondia. As viagens que o codificador faz, e aí a demanda que as pessoas têm perguntando
sobre situações específicas da França e de outros países. Então, dar essa orientação inicial, iniciar uma atividade, significa começar do zero, que não é o nosso caso hoje. Então, era efetivamente uma demanda muito significativa, e por isso é interessante nós refletirmos o quanto nós damos efetivamente de espaço, tempo e qualidade desse tempo para essas atividades, para a evangelização, no caso, como nós estamos refletindo. Né? De que maneira a gente se relaciona com essa atividade. E, durante esse período, então, inicia uma nova perspectiva, que é a preocupação com a formação do trabalhador. Constituíam o marco de uma nova era, na seara infanto-juvenil, que transporia as fronteiras do Rio Grande do Sul para espalhar-se por todo o Brasil, porque, por óbvio, não era só no Rio Grande do Sul que tínhamos aula de evangelização. Então, essa preocupação, porque era uma preocupação de um plano estabelecido, não aqui entre os encarnados, mas das equipes espirituais, evidentemente, assim como a Cecília Rocha, ao fazer o registro de um relatório, e, portanto, a avaliação de uma atividade, percebe essa demanda, cada trabalhador nos seus setores no Brasil foram fazendo essas mesmas percepções e recebendo, evidentemente, inspirações. Na segunda quinzena de janeiro de 1956, contando com a explosiva comparência de irmãos do interior do Estado e mais as representações de Santa Catarina, Paraná e Bahia, concretizava-se o segundo curso de preparação de evangelizadores. Então, já houve uma troca entre as federativas, e isso, para mim, particularmente, é muito significativo, porque, torno a dizer, não eram redes sociais. Essas trocas, então, elas exigiam, de fato, um trabalho muito maior, para que essas pessoas pudessem, do meio do ano de 55, ali em janeiro de 56, de novo, 6 meses depois, contar com a presença não apenas dos evangelizadores do interior do Estado, mas de outras federativas. A região sul estava ali, todos juntos, e mais Bahia. Os cursos se sucederam a intervalo de 1 ano. Em 1959, a FEB autoriza a Federação Espírita do Rio Grande do Sul a promover um seminário sobre evangelização espírita, ao qual compareceram 8 estados do Brasil. Então, se nós tivemos lá em janeiro de 56, o Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Paraná, aqui nós já temos mais federativas preocupadas com essa questão. O curso também, ele já tem uma periodicidade diferente para poder, então, atender uma demanda, porque vai mudando, né? Já havia ocorrido 2 encontros semestrais, e a demanda agora se torna no intervalo de 1 ano. Estava lançada, então, em 1957, a campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. É o fruto desse seminário para o Brasil, né, enquanto movimento do DIGE nacional, nós temos essa campanha, então, permanente. Muito já tem sido feito antes e depois do lançamento da campanha, mas longo é o caminho que ainda devemos percorrer. E ninguém percorre com êxito longas estradas sem levar em conta as experiências dos viajores que os antecederam. Assim como nós hoje estamos fazendo esse rememorar, também os trabalhadores do primeiro momento tiveram que buscar inspiração em outros trabalhadores, em trabalhadores que desenvolveram a sua tarefa antes deles. E aqui a Cecília Rocha nos deixa um histórico do que foi feito, mas um compromisso a ser assumido por todos nós, porque ela traz que sim, muito já foi feito, mas que ainda é longo o caminho a percorrer. Ou seja, nós ainda temos muito trabalho a fazer, e sempre teremos muito trabalho a fazer, porque nós estamos trabalhando no progresso, né, na construção de uma sociedade
diferenciada. Nós estamos trabalhando na implementação do reino de Deus na Terra. E isso só se dá na medida que individualmente cada pessoa desenvolva as suas potencialidades. Então é muito longo, efetivamente, o caminho ainda a percorrer. Mas que voltar esse olhar para o que já foi feito, retomar os compromissos, e aí aqui caberia um outro seminário que chama-nos muito a atenção, por exemplo, os encontros, né? Aqui a gente está falando de cursos de preparação para evangelizadores. Mas, conforme o movimento espírita vai crescendo, nós temos uma demanda muito grande de organização, mesmo do próprio movimento, das atividades da evangelização. Então, os encontros, por exemplo, que acontecem de diretores de DIGE, encontro nacional, onde se trocam experiências, para além daquelas as comissões regionais, para além dos setores do Conselho Federativo Nacional, esses encontros que se estabelecem, não é um ano, a cada 5 anos eles se reúnem e estabelecem metas. E trazem temas de casa para as suas federativas, para os seus estados. Então, poder retomar isso era um outro trabalho que parece, a nosso juízo, que enquanto evangelizadores nós precisaríamos conhecer, saber quais foram os objetivos, quais foram as metas que foram estabelecidas para esses encontros. Porque, considerando a periodicidade dos encontros, nós lembramos que essas metas que foram estabelecidas, elas se repetiram. Porque quando chegou no encontro seguinte, não foi atingida na integralidade cada uma destas metas. Então, nós precisamos mantê-las para poder qualificar com outras estratégias, com outras ações. E na sequência, de novo, então, assim, durante 10, 15 anos, nós estamos com um problema que se repete. E a gente vai precisar dar conta, porque a gente fica, muitas vezes, tentando reinventar a roda. E é nesse sentido que retomar as coisas que foram feitas, conhecer de onde é que a gente veio, o que é que esses trabalhadores já realizaram, é significativo para que a gente possa dar efetivamente continuidade ao seu trabalho. Porque parece algumas vezes que e isso não diz respeito apenas a quem ocupa o cargo de diretor, mas a todo e qualquer trabalhador, inclusive evangelizadores. A gente tem, às vezes, uma preocupação de deixar a nossa marca. Então, nós repetimos, muitas vezes, uma ação que é muito comum na política lá fora. Chega um novo governo e aí traz todo um projeto, particularmente vejo isso na área da educação. Então, traz toda uma nova proposta, e aí tudo que vinha sendo realizado, todos aqueles documentos, parece que não tem valor nenhum, é jogado fora. Então, toda aquela avaliação que foi feita por 4 anos, esquece e começa tudo de novo. Aí, daqui a 4 anos, a gente muda de novo. Então, a gente não sai do lugar, porque a gente está sempre recomeçando. E repetir esse padrão é muito delicado, muito complicado, para pessoas que, como nós, entendemos, né, e aceitamos, tomamos como princípio a imortalidade da alma e a continuação da vida. Porque continua. Então, é muito complicado nós acabarmos seguindo esse mesmo padrão. Com isso, então, nós vamos lembrar o que de fato é a evangelização, e nós temos ainda como conceituação de evangelização que o documento Orientação ao Centro Espírita nos traz, que é o mesmo que nós temos registrado lá no currículo. E aí, de novo, né, currículo, quando a gente fala em currículo, é interessante porque há uma caminhada nesse artigo que a Cecília Rocha que ela escreve na revista Reencarnação. De certa forma, o que ela está trazendo é um pouco essa conquista do currículo. O foco maior é nesse sentido. Porque vamos imaginar o que era as pessoas, os primeiros evangelizadores, iniciarem a entrar numa sala de aula e estar as crianças e os jovens lá sentadinhos e ninguém ter dito para a gente que aula é que a gente tem hoje. Não ter um documento que mostre o que a gente vai trabalhar. Então, essa conquista do currículo, ela traz como uma conquista muito significativa.
e nós, evangelizadores, conhecermos esse trabalho, compreendermos por que os currículos foram sendo alterados, de que maneira, como é que eles foram sendo alterados, a reapresentação que é feita no currículo da FEB, né, de 2007, aquele traz uma reapresentação, a gente entende um pouco qual é o valor daquele trabalho. O valor daquele trabalho é que, em alguma medida, ele expressa o que acontece na evangelização espírita no Brasil. Porque foram evangelizadores que, nos seus encontros, né, como esse, puderam trazer, eu particularmente vou lembrar daí dos encontros lá da Fergues, quando ainda estava na juventude, a Jo organizando, que era a diretora do DIGE à época, oficinas, onde os evangelizadores se agrupavam por ciclos, e aí nós tínhamos evangelizadores de Porto Alegre, de Uruguaiana, de Santa Maria, de Pelotas, de vários lugares muito diferentes do Rio Grande do Sul, todos do mesmo ciclo, analisando planos de aula. E aí essas propostas, isso era registrado nesses encontros, e a federativa então podia levar para a Regional Sul, e a Regional Sul podia levar para o setor no Conselho Federativo. E ali foi elaborado então esse currículo, e é isso que é explicado na apresentação. Então o valor desse trabalho é porque, de alguma forma, ele traz a história do trabalho em si, dos trabalhadores. E eles então trazem, né, esses trabalhadores, esse documento nos traz como conceito que a evangelização espírita da infância e da juventude é uma atividade de estudo e vivência da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus de forma sistemática, metódica, atendendo e esclarecendo crianças e jovens na faixa etária de 3 a 21 anos. Essa ainda é a orientação que nós temos no documento Orientação ao Centro Espírita. Então, é um estudo que ocorre, como a Cecília Rocha refere nesse artigo, a partir de uma organização. São vários elementos que contribuem juntos para o atingimento da construção de um conhecimento, para entender o que é Deus, o que é Espírito. Aí a gente vai ver aqui os objetivos, mas o conceito é esse estudo da doutrina. E não basta ter a informação, é importante ter a vivência da doutrina espírita. E aí a vivência no sentido de abrir espaços dentro da instituição espírita para que ali, como um laboratório, como um espaço de experiência, como um estágio, esse evangelizando possa, então, colocar em prática, aplicar aquilo que ele estudou. Então, nós temos vários setores, e aí o trabalho de hoje à noite vai ser realmente muito enriquecedor, porque vai nos proporcionar pensar nisso, de que maneira cada um dos setores da instituição podem contribuir, e o DIGE deve buscar essa parceria para dar conta disso que é a evangelização. Não é ficar no DIGE, no dia da aula, no horário da aula, acabou, saiu e deu. Não, é efetivamente proporcionar o estudo, mas também a vivência deste estudo, num primeiro momento, ali naquele espaço. Quando nós pensamos, por exemplo, na formação de trabalhadores, profissionais lá fora, nós temos espaços de estudo, temos os seminários, temos os estágios, temos exercícios práticos que os professores trazem no momento de uma formação de graduação, por exemplo. Há uma leitura, há uma explicação, existem as apresentações e existem exercícios práticos. Particularmente, lembro muito de nós termos que exercitar, elaborar planos de aula, e ter que apresentar, e ter que explicar, e justificar. Isso são espaços de vivência. Buscar, fazer observações, poder executar a atividade, esse recurso que foi pensado, e depois voltar para analisar como é que foi feito. Esse é o papel que nós temos ali na evangelização. E se pensarmos com relação à juventude, ainda maior, porque o jovem ele vai ter a possibilidade de
se dedicar a muitas atividades ali dentro do centro espírita, mas ele tem uma demanda interna de estar buscando sempre atividades. Por isso que vai lá, faz o futebol, faz o curso de inglês, tem 500.000 atividades ao mesmo tempo, porque tem energia para isso. Então, que a gente também possa abrir espaços no centro espírita para canalizar estas energias, para mostrar de que maneira eles poderiam estar utilizando essas energias. Então, é uma reflexão bastante significativa para pensarmos, né, do que é, de fato, a evangelização. Quais são os seus objetivos? Promover o conhecimento dos ensinos morais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para crianças e jovens. E aí, de novo, trago, nesse sentido, a importância de nós pensarmos. Penso que o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez, ali no seu frontispício, traga muito qual é o propósito da evangelização nesse objetivo aqui. Porque não é apenas o conhecimento dos ensinos de Jesus, do ponto de vista informativo, e com uma moral evangélica por si só, que muitas outras religiões trazem, aliás, com muita qualidade. Porque se nós pensarmos que a Igreja Católica, por exemplo, ela tem um exercício há muito mais tempo do que nós, de alguma forma essa experiência ajudou a dar conta de alguma divulgação já há mais tempo vem ocorrendo. Então, não é apenas falar de Jesus, mas é fazer o que Kardec fala ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é conhecer a moral evangélica à luz da doutrina espírita. O que Jesus quis dizer com essa simbologia, com esta parábola, com essa imagem que ele criou, né? Essa palavra em particular, é nesse sentido, é tirar de fato o véu, porque se o Espiritismo é o consolador prometido, é fazer uma análise nessa perspectiva. Então, não basta simplesmente, quando a gente chega lá no módulo do cristianismo, dar dados históricos e falar das histórias, exemplos, situações, pregações de Jesus, sem fazer uma análise na perspectiva doutrinária. É isso que é o fundamental como o trabalho da evangelização. Promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, aqui, de novo, nós temos um desafio muito significativo. Só um parêntese. Esses objetivos são os objetivos da tarefa, do trabalho da evangelização. No currículo de 2007, ele vinha na introdução. Aqui eu peguei do documento Orientação ao Centro Espírita. Por que eu faço referência que vinha na introdução? Porque ele não estava no início de cada um dos ciclos. Ou seja, não é um objetivo a ser alcançado numa aula. São objetivos a longo prazo. São objetivos pensados para quem trabalha com a evangelização. Se nós pensarmos na criança que entra aos 3 anos, até o jovem que permanece nessa atividade até os 21. Então, o que se pensa para um longo prazo dentro da evangelização? Trago isso para a gente não pensar, eu dei uma aula e o evangelizando não atingiu esse objetivo. Não é numa aula, porque senão o mundo já estava salvo. Não estávamos mais vivenciando as situações que a gente ainda vivencia. E é um objetivo muito audacioso e desafiador, no sentido de que promover a integração consigo mesmo não é algo muito fácil. No sentido de que observar, proporcionar ao evangelizando, e evidentemente é um exercício que nós mesmos fazemos, a refletir sobre as suas características, a situação onde está inserido, fazer esse estudo do conhecimento doutrinário da lei de causa e efeito, do planejamento reencarnatório, que, portanto, da justiça divina, e que, então, eu estou vivenciando aquilo que eu construí para mim, e que, portanto, a dificuldade que eu reclamo foi criada por mim mesmo, e fazer com que o orgulho aceite isso, não é um objetivo assim tão fácil de ser atingido. Então,
promover essa integração consigo mesmo exige um tempo maior e é um desafio bastante significativo. Tanto que nós observamos na juventude, é uma característica da juventude, né? O questionamento, e associa-se muito a questão da rebeldia com essa faixa etária. E isso se expressa também com relação a si mesmo, né? O não aceitar o corpo, o não aceitar a família, o não aceitar... essas não aceitações. Isso ocorre muito frequentemente. Então, promover uma integração é isso, é compreender o porquê dessas características, o porquê desta situação, e aceitá-la não no sentido de uma passividade. É bem a mensagem do Evangelho da obediência e da resignação. É o consentimento da razão e do coração. Exige um esforço muito significativo. Então, promover essa integração é realmente bastante delicado. Com o próximo, então, me parece que fica muito evidente, muito fácil de observarmos, porque são relações encarnatórias que vêm muitas vezes há várias encarnações sendo estabelecidas de maneira desarmônica, seja no sentido de uma animosidade ou mesmo de comparsas de crimes de existências anteriores. Então, a pessoa, os dois se encontram, né, dois espíritos reencarnados acabam se reaproximando e um só desperta no outro aquilo que o outro tem de pior. Parece que um complementa o outro naquilo que tem de mais complicado. Então, não é uma integração assim tão fácil também. E com Deus, também, muito desafiadora, no sentido mesmo do conhecer o que é Deus e poder aceitar que é, de fato, a sabedoria, a justiça e a misericórdia. Porque aceitar que Deus está sendo justo significa dizer que não dá para eu continuar reclamando. Porque se é justa a situação, não tem mais sentido permanecer. Então, são realmente objetivos bastante desafiadores. Proporcionar ao evangelizando estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É conhecer a si mesmo, praticamente isso. E aqui, se não bastasse tudo isso, nós temos ainda oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Aqui caberia um seminário à parte para a gente conversar, mas a gente vai seguir porque temos ainda outras reflexões. Quais são os elementos que, de alguma forma, participam, influenciam na tarefa da evangelização e são influenciados por essa tarefa? O próprio evangelizador ou coordenador da juventude, o evangelizando, a família, a equipe de trabalho da evangelização, o centro espírita e a sociedade. No Livro dos Espíritos, nós temos ali para pensar no coordenador como esse espírito que, antes de se unir ao corpo, é um desses seres inteligentes que temporariamente, então, reencarnamos para purificarmos-nos e nos esclarecermos, considerando que nós trazemos, portanto, uma bagagem espiritual. Essa questão a Sandra vai falar um pouquinho sobre o tarefeiro. O evangelizando da mesma forma é esse espírito que traz esta bagagem, mas eu destacaria a questão 385, que de alguma forma nós percebemos ali na resposta dos benfeitores. Kardec faz uma pergunta muito interessante, do que acontece num determinado período, que parece que muda tanto, que é outro espírito que está habitando ali o corpo naquele momento. O que aconteceu? E isso é possível perceber, por exemplo, na evangelização, aqueles evangelizandos que vêm desde a infância e seguem na juventude. Então, na infância, nós tínhamos... Era uma característica, e aí entrou ali na juventude, na adolescência, virou outra pessoa, outro jovem agora. Então, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Eu vou ficar só com essa frase para a gente pensar no seguinte.
Nesse período da adolescência, nós temos uma série de mudanças e transformações que acontecem do ponto de vista material, que por si só já justifica muitas das mudanças que nós acompanhamos as crianças e os jovens que estão transitando de uma fase para outra. Porque é uma mudança corporal muito significativa, são questões hormonais, são questões daí de convívio com o meio social que vai estabelecendo outro modo de se relacionar consigo e com o outro, são outros interesses, vai despertando outras questões que na infância ainda não estavam presentes. Isso apenas do ponto de vista material. Mudanças que ocorrem que não tem muita clareza para o jovem, não é o porquê, porque eles estão cercados de informações. Não é no sentido do que está acontecendo, mas o sentir essa mudança repercute uma inquietude que é própria da fase, é própria da juventude. Essa mudança muito rápida e muito significativa, ela traz uma inquietação muito grande. As emoções que estão tendo, as curiosidades. A partir desse momento, nós temos enquanto as crianças têm aquele período lá do porquê, os jovens já começam a ter uma preocupação de o que vão pensar se eu perguntar ou se eu falar isso. Então, nós temos, por exemplo, ali na Juventude 1, né, falamos uma coisa e fica todo mundo olhando, parece que nem estão presentes. O espírito foi dar uma volta e não está ali mais no corpo. Mas muitas coisas estão se processando naquele momento. E esse convívio social agora, essa preocupação com a sua imagem é muito maior do que no período da infância. Então, são mudanças que estão ocorrendo que trazem um mundo para esses jovens. Mas se nós pensarmos, isso por si só já causa um caos. Mas se nós pensarmos o que a doutrina espírita contribui para entendermos a profundidade das mudanças que se operam nessa fase, aí a gente vai ter um tanto mais de compreensão com os jovens. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Nós sabemos que trazemos na bagagem espiritual as nossas marcas perispirituais. E isso não é só um risco no perispírito, isso é uma condensação fluídica e vibratória que nos faz sentir na alma, intimamente, muito forte uma determinada experiência que foi vivenciada. E que, graças a Deus, por misericórdia de Deus, nós temos o esquecimento do passado, que nos proporciona, nos possibilita esquecer o fato vivido, mas não a emoção. Isso é amenizado na preparação reencarnatória. Nós temos lá o caso do Segismundo, por exemplo, e nós estudamos, né, esse ano todo que passou, nós tivemos ali o estudo nosso lar, então tem as câmaras de magnetização que vão possibilitar algumas alterações e ações a nível perispiritual, para amenizar algumas coisas, mas não tira, porque senão não precisava reencarnar. E essas marcas perispirituais, elas vêm à tona neste período. Elas têm um acesso facilitado nesse período que ocorre. Durante a infância, nós temos um momento ali do processo reencarnatório que vai finalizar, segundo Emmanuel, e ali na história do Segismundo também, o André Luiz vai fazer essa descrição, em torno dos 7 anos vai depender, evidentemente, dos estímulos que nós temos, principalmente nos nossos dias, o quanto do apelo material tem. Então, se conclui o processo reencarnatório nessa fase. A partir dali, até esse momento, havia, então, uma adaptação do espírito ao meio material. Veio do plano espiritual e está se adaptando como é que eu uso o corpo mesmo? É mais ou menos isso. A partir daí, esse é o desafio da infância. O desafio da juventude
eu me adaptei e agora essa carga espiritual está vindo à tona de novo. Ela está desaguando no corpo físico. E ela me impulsiona muitas coisas. Então, nós vemos os jovens tendo muitos impulsos, que eles não sabem de fato explicar. Essa impulsividade é característica da idade, do ponto de vista espiritual, muito por essas memórias, por esses acessos que eles vão tendo nesse período. Então, esse é o nosso público. É com esse pessoal que a gente está trabalhando nesse momento. Eles estão agora tentando entender essa carga espiritual que está desaguando no corpo físico e eles estão tentando lidar com tudo isso junto com a mudança, de novo, que acontece no corpo físico. Então, são muitas questões realmente para dar conta. A família é um outro elemento, e na medida em que, então, nós não tenhamos a estruturação da família, nós vamos ter aí um desafio ainda maior, né, uma recrudescência do egoísmo. A equipe de trabalho, no sentido de que nós temos uma dimensão material e uma dimensão espiritual dessa equipe. Tem uma equipe encarnada e uma equipe desencarnada. E mesmo essa equipe que está encarnada, ela tem a sua dimensão material e ela tem a sua dimensão espiritual. Então, o quanto, como trabalhadores, como coordenadores, nós damos conta da dimensão material, ou seja, estar nos cursos de qualificação, fazer as leituras que sejam necessárias, não apenas doutrinárias, mas poder conhecer quem é o público-alvo com o qual a gente trabalha, buscar metodologias, recursos, estratégias que conversem com esses jovens para poder, então, atingir o objetivo da evangelização. Isso dá conta de uma dimensão material. Como é que eu vou coordenar tudo isso com todas as outras demandas que nós temos pessoalmente? E a nossa dimensão espiritual é o quanto que eu consigo me preparar para dar condições de a equipe espiritual atuar. E o quanto que eu consigo fazer as percepções das necessidades espirituais também daquele grupo de evangelizandos com o qual eu estou trabalhando naquele momento. E manter uma harmonia vibratória e fluídica com a equipe de evangelizadores e com o centro espírita. O centro espírita é outro elemento que se constitui, então, como uma escola, como um lar, um espaço, um templo, um espaço onde nos conecta com os benfeitores, com esse plano mais elevado. É um hospital no sentido de que é onde nós temos a possibilidade de curar essas matrizes que trazemos, e o espaço, indiscutivelmente, onde nós atuamos. Aqui tem, tanto no orientação ao centro espírita, mas eu destacaria daí o texto do Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, onde ela vai descrever, né, vai discorrer um pouquinho sobre cada um desses itens. A Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, também vai trabalhar em cima desse texto de Bezerra. A sociedade, né, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não insulados. E aí aqui, então, nós temos a sociedade, né, lá fora, mas também a sociedade espírita, a sociedade ali dentro da sala de aula e o convívio e o impacto que traz para nós. Qual é o papel da evangelização para o centro espírita, para o evangelizando e para a sociedade de um modo mais amplo? A evangelização, ela sendo mais um trabalho da instituição espírita, ela contribui para o esclarecimento, indiscutivelmente, de encarnados e desencarnados a partir das aulas da evangelização. Mas também contribui para a formação de novos trabalhadores, assim como também contribui para a manutenção fluídica e vibratória da instituição. Então, a evangelização, trabalhar na evangelização é dar conta de todos esses aspectos. Eu estou formando novos trabalhadores, eu estou formando cidadãos, eu estou formando indivíduos, eu estou contribuindo para a manutenção vibratória e fluídica da instituição em que eu trabalho. Esse é o grande papel
da evangelização no Centro Espírita. Qual é o papel da evangelização para o evangelizando? É aquele conceito que nós vimos lá no início. É possibilitar o evangelizando ter acesso ao seu preparo reencarnatório. Porque todos nós tivemos algum preparo. Então, é possibilitar que o evangelizando durante as aulas possa manter aquilo que foi esquecido, manter isso sob controle, essas matrizes, essas marcas, sob um controle, e fazer vir à tona o preparo que foi dado a ele no plano espiritual. E aí nós vamos observar, por exemplo, que em algumas aulas tem um determinado evangelizando que se interessou por essa temática, o outro foi por outra temática, alguns personagens que nós trabalhamos, algumas leituras que nós fazemos. Isso não é o acaso, isso diz da sua estrutura, do seu modo de pensar, mas também daquilo que ele traz como preparação para dar conta do seu projeto reencarnatório. Então, o papel da evangelização é dar ao evangelizando esse recurso, dar ferramentas para que ele consiga se dirigir durante esse período, que é um período muito desafiador para o espírito, porque está tomando algumas decisões, estabelecendo algumas vinculações, a sua autonomia está mais ampliada, ainda que ele não consiga lidar muito bem com ela, ele tem uma capacidade de atuação e de decisão maior do que nós tínhamos na infância. E poder contribuir para que ele tome decisões, levando por princípio os conhecimentos da doutrina, é o grande papel da evangelização. Ele não vai ali só no domingo ou no sábado, naquele horário. Aquilo ali ele leva para a sua vida. Então, toda vez que ele vai estudar para uma prova, ele vai decidir que profissão seguir, ele vai decidir que relacionamento afetivo ele vai estabelecer, o que ele vai buscar no outro, a roupa que ele vai vestir, a programação que vai assistir. Isso tudo tem que estar permeado por essa filosofia, pelo ensino da doutrina espírita, por aquilo que a doutrina espírita trouxe a ele. Então, é nesse sentido o papel da evangelização para o evangelizando. E para a sociedade é indiscutível, porque se nós reencarnamos, o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade a partir do melhoramento do seu indivíduo, o papel da evangelização é exatamente isso. Na medida que esse evangelizando vai tomar decisões mais conscientes do ponto de vista espiritual, ele atua na sociedade de forma mais consciente. São profissionais mais conscientes, mas com uma forma de pensar e agir diferente. Então, contribuir para a implementação da construção do reino de Deus na Terra. E aí nós temos aqui a questão desses elementos e a atuação entre eles. Ou seja, o evangelizando com a sua carga toda, a sua bagagem espiritual, isso traz um impacto no convívio com o evangelizador e vice-versa. O evangelizador, sendo também esse espírito, causa algum impacto no seu evangelizando. Não só porque ele fala isso ou aquilo, mas porque mesmo quietinho sentado na aula, ele vibra num determinado padrão. Ele emite fluidos com uma característica específica. E isso é lido pelos evangelizandos. Então, isso é uma relação que se estabelece entre evangelizando e evangelizador. E, consequentemente, entre a família. O quanto a família se envolve ou não com o trabalho da evangelização. De que maneira, nessa fase, o evangelizador, o coordenador, consegue manter o contato com a família. Consegue fazer trocas com a família, uma vez que, em algumas situações, o evangelizando vai sozinho. Em outras, não poucas vezes, ele não só vai sozinho, como é só ele que vai. A sua família não vai ao centro espírita. Então, como é que se estabelece essa relação? Como é que é possível fazer essa troca? O quanto esse trabalho, o quanto a ação do evangelizador impacta nessa família, o quanto o que está sendo trabalhado impacta na família, no sentido do que o evangelizando leva. Na infância, nós temos muitas vezes, eu trabalho com o Jardim 2, em Porto Alegre, então eu vejo muito nas reuniões com as famílias, nas conversas, os familiares trazendo isso.
é daqui então que ele tirou essa ideia, é daqui que ele veio com essa pergunta. Muitas vezes as famílias levam as crianças e acabam depois eles entrando no estudo sistematizado na escola, porque as crianças fazem muitas perguntas daí em casa. Então, qual é o impacto que o evangelizando tem quando leva isso para a sua casa, para a sua família? A equipe de trabalho, de que maneira essa equipe material e espiritual, ela dá de fato suporte para o evangelizador, para que ele possa ter um trabalho exitoso no desempenho da sua tarefa, o quanto essa equipe ela dá o suporte para o evangelizando também, porque o evangelizador, em muitos momentos, ele vai precisar de outras demandas para além da sala de aula, o quanto isso a equipe consegue absorver ou não. Existe alguém que consiga atender uma criança ou um jovem que passa por um momento difícil? Eu não vou nem falar de alguma questão de uma necessidade especial, surtou e alguém tem que atender. Mas, às vezes, nós observamos que não está bem naquele dia, precisaria de uma conversa diferente. Não vai ser possível fazer isso na frente com todos os demais. Quanto a equipe consegue dar conta disso? Quanto a equipe atende a família? O centro espírita, qual é a relação do centro espírita com os familiares? Como é que o centro espírita consegue receber essa família, orientar esta família, fazer com que ela se sinta pertencente a esse espaço? O quanto o centro espírita entende de fato a importância do trabalho da evangelização? O quanto nós, evangelizadores, também entendemos o sistema como um todo do centro espírita. Porque lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, não sei aqui, mas é muito comum nós vermos na evangelização que é um trabalho que acaba acontecendo num horário onde tem poucas atividades, não tem outras atividades. Tem uma atividade doutrinária para o público, mas não tem tantos trabalhadores circulando na casa, naquele dia que acontece a aula da evangelização. E o evangelizador, o coordenador, ele acaba muitas vezes atuando apenas naquele trabalho. Tem o estudo num outro dia da semana e a evangelização. Então, isso perde muito da noção do sistema do centro espírita, das outras atividades, das outras demandas, das outras necessidades. Compartilhamento de salas, às vezes, a pessoa não consegue entender que naquela mesma sala que atua no horário da evangelização tem um grupo de estudo de adulto, tem um grupo mediúnico, tem outras atividades. A pessoa não realiza isso, não pensa nessas questões. Então, não é só o quanto o centro espírita vê, mas o quanto nós também vemos o centro espírita e as suas demandas. E da sociedade. Qual é o papel do centro espírita dentro da sociedade? De que maneira o trabalho na evangelização contribui para que eu atue de forma diferente ali na sociedade lá fora, no meu campo profissional, o quanto esse trabalho instrumentaliza o jovem a dar conta disso. Então, esses elementos eles estabelecem, eles causam uma influência constante entre si, não é unilateral, ao mesmo tempo todos estão influenciando essa atividade da evangelização. Então, vamos ficar nesse sentido das reflexões para a gente poder falar um pouquinho daí do tarefeiro, que daí é a Sandra que vai desenvolver essa reflexão com vocês.